Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais nos encontramos, damos graças a Deus por Ele permitir termos estes momentos com vocês cada dia. Somos agradecidos a Deus por este dia que Ele nos concede e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia e que compartilham esses estudos com outras pessoas, outros grupos, outras redes sociais. Nós queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos da Bíblia. Queremos mandar um alô para Cacilda Santos, da Agrovila 21, em Serra do Ramalho, Bahia. Marcos Batista Siqueira é de Oswaldo Cruz, São Paulo. Manuel Fernandes é de Brockton, Massachusetts, Estados Unidos. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Donizete é de Mococa, São Paulo. Ricardo Rodrigues e Nilda são de Caaporana, Paraíba, e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença agradecidos pela vida, por mais este dia e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente para que possamos entender a Tua Palavra. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia, especialmente os que estão passando por momentos difíceis, estão passando por provações, tribulações, aflições, angústias. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um, que busquem em Ti a solução do problema e que confiem em Ti, permanecendo firmes nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo desta semana. Estamos falando a respeito da mansidão no crisol, na provação, naquele momento difícil que nós estamos passando. Precisamos exercer a mansidão. Já citamos aqui, nesses dias que estivemos estudando este assunto, o exemplo de Moisés, que foi um homem considerado o mais manso da terra, e ele intercedeu pelo povo para que Deus não destruísse o povo, intercedeu por sua irmã Miriam quando foi acometida de lepra, ele intercedeu também por aqueles que se rebelaram e se rebelavam contra ele. E também nós temos outros exemplos. Jesus, o maior exemplo, né, de mansidão no seu sofrimento. E nós temos que aprender na Bíblia o que Deus requer de nós. Nós não deveremos nos rebelar contra Deus, nos revoltar contra Deus, nos queixar de Deus pelos problemas e provações que estamos passando. Nós temos que suportar com paciência. A palavra de Deus nos diz no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. É isso que nós precisamos aprender, esperar com paciência, com mansidão, não nos rebelando, nos revoltando, mas buscando em Deus entender o porquê nós estamos passando por aqueles momentos e também, através do nosso sofrimento, através da nossa mansidão neste sofrimento, pessoas poderão ser atraídas para Cristo, para o conhecimento deste Deus que nós conhecemos e servimos. Então, na mansidão, nós poderemos atrair pessoas para Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior, eu já disse, e sabemos que isso é verdade. E ele, em seus sermões que ele pregava, um desses sermões é o Sermão da Montanha, está em Mateus no capítulo 5, Jesus ali falou a respeito de como é que nós deveremos tratar as pessoas que nos ferem, que nos machucam, que querem o nosso mal. Jesus, ele sabia que aquele povo que estava ali ouvindo ele no Sermão da Montanha, aqueles judeus que ali estavam, e eles eram oprimidos pelos romanos. Os romanos dominavam naquela ocasião, era o Império Mundial, era o Império Romano. E então os judeus eram submissos aos romanos, tinham que obedecer às leis romanas. E os judeus odiavam os romanos. Mas além de os judeus odiarem os romanos, eles também tinham, os seus ódios particulares,
não gostar de determinada pessoa, aquilo que acontece conosco também, né? Às vezes nós também estamos num grupo de pessoas e conversamos com todos, mas tem alguém que a gente prefere deixar de lado, né? Porque aquela pessoa alguma vez nos fez alguma coisa e isso nos feriu, nos machucou. E Jesus então aqui em Mateus capítulo 5, nos versos 43 a 48, Jesus disse: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Jesus então aqui traz a lembrança daqueles que o estavam ouvindo e também a cada um de nós, que nós não fazemos nada demais se nós amarmos aqueles que nos amam. É muito fácil, não é? Amar quem nos quer bem, amar quem nos trata bem, nos recebe bem. Então isso é muito fácil. Mas Jesus disse assim, olha, vocês precisam amar os seus inimigos e orar por aqueles que perseguem. Isso não é fácil. Para a nossa natureza humana, isso não é fácil. Amar os nossos inimigos. Não é que nós vamos estar com os nossos inimigos a cada momento, não é? Fazendo festas e essas coisas que normalmente as pessoas que se gostam fazem, não é? Não. Nós temos que, mesmo a pessoa não gostando da gente ou ter nos ferido, amar aquela pessoa com o amor de Jesus, o amor ágape. Este é o amor essência, o amor de Deus. Apesar de a pessoa não gostar de mim, eu tenho que amá-la, não odiá-la. E orar por aqueles que nos perseguem. Porque o que nós vemos normalmente, mesmo entre nós cristãos, é nós tratarmos a pessoa da forma como ela nos trata. É nós revidarmos da mesma maneira. E muitas pessoas até dizem assim, não, porque eu não tenho sangue de barata. Vocês já ouviram essa expressão, não já? Pois é, eu não tenho sangue de barata. Mas nós, irmãos, temos o sangue de Cristo, sangue de cristãos. Então nós temos que amar a pessoa. Procure ser manso na hora que a pessoa te agredir verbalmente, na hora que a pessoa chegar gritando para você. Fique quieto, não responda. A maior resposta ou a melhor resposta é um calado, é ficar quieto. A pessoa não tem mais o que fazer, ela perde aquilo que ela queria fazer. E então, neste momento em que uma pessoa vier com palavras grossas contra você, com ira, gritando e querendo que você reaja da mesma maneira, eleve em pensamento uma oração a Deus, que Deus tenha misericórdia, que Deus te dê paciência, que te dê mansidão, que você suporte aquele momento sem reagir como aquela pessoa está reagindo. Porque, normalmente, quando uma pessoa chega assim, naquele repente, gritando com a gente reage da mesma maneira, não é? Isso é natural. Mas então nós precisamos elevar a Deus em pensamento uma oração rápida. Senhor, me dê paciência. Senhor, esteja comigo. E afaste essa pessoa daqui. E você deixa ela falar mais algumas coisas e ela vai sair, porque você não vai revidar da mesma maneira, não vai colocar mais lenha na fogueira. E pode acontecer às vezes, né, da pessoa chegar gritando para você e você também exaltar e falar e ninguém quer perder. Todos querem ganhar a discussão. E podem chegar até a se agredirem fisicamente. Este é o problema. E nós temos, irmãos, infelizmente, dentro da igreja, muitas pessoas que se odeiam, muitas pessoas que não se falam, muitas pessoas estão ali na mesma igreja, mas uma sentada lá numa ponta, outra cá, e nem olha para a pessoa, e querem ir para o céu. Então Jesus disse, olha, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Não é que nós vamos alcançar a perfeição absoluta.
né, a perfeição de Deus, mas é dentro da nossa esfera. Então Jesus ele não revidava quando ele era agredido, ele se mantinha sereno, ele se mantinha calmo. E então, se nós também, dentro da nossa esfera, conseguirmos manter essa mansidão, nós estamos nesta esfera, neste nível, sendo perfeito como é perfeito nosso Pai que está nos céus. E então, Jesus, ele diz aqui que ele derrama a chuva sobre bons e maus, ele envia o sol para justos e injustos. Deus, irmãos, trata a todos igualmente. Deus não derrama chuva somente sobre uma área onde só tem cristãos e a outra área fica seca. Não, chove para todos igualmente. E todos desfrutam das bênçãos de Deus. Por quê? Porque cada um tem que decidir o seu destino, se quer ou não seguir a orientação de Deus, fazer a vontade de Deus e viver com Deus eternamente. Então cada um toma a sua própria decisão, faz a sua escolha. E Deus então derrama as bênçãos sobre bons e maus, justos e injustos. E nós também deveremos tratar a todos igualmente, como Jesus nos tratou e como Deus nos trata. Então nós precisamos entender que quando nós amamos aquele que nos odeia, amamos o nosso inimigo, não é que nós vamos ter aquele sentimento caloroso, né, por todos que nos causam problemas, mas isso até é possível, tratar calorosamente aqueles que nos causam problemas, é possível, mas normalmente nós vamos olhar para a pessoa, não vamos ter raiva dela, não vamos ter ressentimento e vamos estar orando por aqueles que nos perseguem, como diz aqui Jesus em Mateus capítulo 5, nos versos 43 até o verso 48. Este é um dos principais mandamentos da palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. São os mandamentos principais. E esses mandamentos principais, amar a Deus e o próximo, estão incluídos dentro dos 10 mandamentos da palavra de Deus. Porque os primeiros 4 mandamentos falam do amor a Deus e os últimos 6 mandamentos falam do nosso amor ao próximo, do nosso relacionamento. Então, quando nós estamos amando a Deus e amando ao próximo, nós normalmente estamos cumprindo aquilo que Deus nos deixou escrito ali nos 10 mandamentos. Então, Jesus ele conclui aqui esta orientação que ele deu àquelas pessoas, Mateus capítulo 5, versos 43 a 48, ele conclui dizendo: sede perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Nós queremos agradecer a Deus pelo grande amor que Ele tem por cada um de nós, apesar de sermos tão falhos e pecadores. Que nós possamos entender que nós não somos melhores do que ninguém e que se alguém nos ferir, que nós possamos ter a disposição para perdoar a pessoa, para amar e para orar por eles. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para darmos sequência ao estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.